a mulher negra tem um teto de vidro que está mais abaixo do que qualquer outro componente de mulheres no mercado de trabalho. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não consegue atingir aqueles postos que são os postos de maior poder, né, e de maior comando. Por quê? Porque as amarras da invisibilidade a mantêm em regime de contenção. É um prazer enorme estar aqui nessa noite com vocês e poder discutir um tema que é tão caro e que precisa de reflexão cotidiana para que efetivamente a gente não venha a perder o que já conquistou e possa abrir portas para o novo. Então, boa noite e muito boa noite. E obrigada pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês conhecimento, reflexões. Né? Eu gostaria de agradecer ao Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, e faço isso na figura do presidente Márcio e do Marcelo Black, ao Coletivo de Igualdade Racial. Gostaria de agradecer a Ana Rocha e a Mônica Custódio por estar dividindo esse momento aqui de discussão com todos. E vamos lá. Quando eu fui convidada para tratar do tema, eu fiquei pensando em que imagens a gente podia colocar no fundo. E aí eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nessas imagens que vão aparecer no fundo e pensassem um pouco o que cada uma delas traz para a gente. Eu achei que era interessante começar com o olhar de uma menina negra, cheia de curiosidade, porque é assim que a gente nasce, não é? E a gente nasce sem saber que cor a pele da gente tem e sem acreditar que a gente tem qualquer diferença em relação a ninguém. E aí a gente vai crescendo e vão colocando um punhado de coisas na nossa cabeça e nos sonegando inúmeras possibilidades de crescer, de se desenvolver de forma igualitária. Então a escolha da primeira fotografia se deve a isso. Passa, por favor. Aí eu dividi, na verdade, por assuntos. Pensei em falar um pouco a respeito do trabalho da mulher negra na história, e a gente vai fazer isso de uma forma muito sucinta. Depois desse processo de transição, que dentro da história vai dar à mulher uma invisibilidade no trabalho doméstico que a gente mantém até hoje. Depois, a luta da mulher por romper as barreiras da discriminação, da exclusão, da inserção mal feita, e essa luta feita com o próprio corpo. Depois, mercado de trabalho em números, que é para a gente verificar que, para quem não acredita que há discriminação e que há exclusão, os dados estatísticos apresentados pelos principais órgãos brasileiros deixam isso muito claro. E depois o desafio de permanecer num estágio de evolução em tempo de crises. Por favor. Então, assim, para não perder o hábito de falar sobre a imagem dessa senhora me remete à fotografia dos meus parentes e das mulheres da minha família, que não está em gerações muito longínquas, muito pelo contrário, e nos remete ao rosto de mulheres que, no Brasil, de vários Brasis, ainda tem essa configuração. E não tem essa configuração por opção, mas tem essa configuração efetivamente por ausência de oportunidade de fazer outras escolhas, né? E aí, assim, pensando na mulher e trabalho e nessa invisibilidade da mulher dentro do mercado de trabalho desde o momento da escravidão. O que a gente percebe, né? Quando a gente pega os nossos livros de história e observamos qual que é o papel da mulher no mercado de trabalho, a gente tem a impressão de que só se pensa em trabalho a partir do momento que a mulher não negra começa a trabalhar. E ninguém se lembra que, na verdade, a mulher negra ela está trabalhando desde o momento em que ela nasce em território brasileiro sem nenhum problema, não é? E ela trabalha enquanto criança porque ela serve de brinquedo para o filho dos brancos, depois ela vai crescer e ela vai se dedicar às tarefas domésticas, aos abusos e tantas outras coisas, né? E, inclusive, quando a gente fala de comércio, é muito importante que a gente veja qual que é o papel da mulher negra na história quando a gente estava tratando pontualmente de comércio. Porque as mulheres negras, durante o período da escravidão, elas tinham um papel que era essencial, que
mais do que fazer o comércio dos bens e dos produtos que eram vendidos nos rincões por onde elas caminhavam, elas também tratavam de ser mensageiras, né? Elas faziam a comunicação social com eficiência. E nossos livros de história vivem nos sonegando a possibilidade de verificar qual era o papel social, qual era o papel econômico, qual era a relevância do trabalho dessas mulheres, né? E aí, como a gente vai andar a passos rápidos no pós-escravidão, no Brasil agrícola, e nesse pós-escravidão eu acho que nasce o resquício de algo que ainda está marcado nas nossas peles, que é justamente a questão do trabalho doméstico e da invisibilidade e desvalorização do trabalho doméstico. Né? No pós-escravidão, a mulher negra ela continua trabalhando, e além de continuar trabalhando, agora ela trabalha com uma missão muito mais ampla do que o que ela tinha antes, porque agora ela trabalha e ela se responsabiliza em cuidar de todo o grupo familiar dela, que antes, de alguma forma, se equacionava na vida cotidiana. E vai ser na casa dos seus patrões, antes senhores, que essas mulheres vão conseguir o pouco de recurso econômico, e que vai se constituir essa coisa que a gente tem arraigada de forma muito forte ainda no nosso cotidiano, que é essa mistura entre o público e o privado quando me interessa. Né? Então, quando me interessa, a dona Joana é da família. Quando não me interessa, a dona Joana, na verdade, é alguém que eu quero bem longe de mim. E essa estrutura que mistura público e privado e que não nos deixa ter claro o que é efetivamente uma relação de trabalho, uma relação de emprego, e de que forma que ela deve ser conduzida, ainda que haja afetividade, ela foi se arrastando ao longo dos anos, e que, se nós tivéssemos a possibilidade de vermos agora um gráfico de barras, nós perceberíamos que o único grupo humano que efetivamente o gráfico de barras não mudaria a posição seria justamente o da mulher negra. Porque vamos imaginar um gráfico no qual a gente tenha 4 barras, no qual a primeira barra seja justamente a barra do homem branco. A segunda barra e a terceira barra, você vai ter uma oscilação dependendo da circunstância, porque quando a gente fala de racismo e sexismo, como a gente tem 2 vertentes, e além da gente ser um país que segrega racialmente, a gente também segrega em razão do sexo, pode ser que os elementos desse gráfico de barra, na verdade, eles venham a mudar de posição. E uma vez mudado de posição, o único gráfico de barras que não muda de posição e se mantém numa condição pontual de inferioridade é justamente a condição da mulher negra no mercado de trabalho. Ok? E aí, só para a gente começar a pensar na questão da atualidade, eu trouxe alguns dados de uma forma muito sucinta. Então, o Brasil em dados, esses dados, na verdade, eles são do ano de 2010, então a gente já tem uma alteração, mas como o censo ele é realizado só de 10 em 10 anos, a gente acaba tendo que trabalhar com a configuração, que é a configuração da última verificação, ainda que esses dados sejam os dados do PNAD também. Então, Brasil em dados. De 191 milhões de habitantes, a população negra corresponde a 97 milhões, o equivalente a 51%. Mulheres negras, 47 milhões de pessoas, 25% da população. O Brasil é o maior país do mundo em população afrodescendente fora do continente africano. Por que será que a gente não tem condições de viver isso como realidade? Por que será que a gente tem que ficar se escondendo por detrás das mais variadas cores que nos colocam em situação de abriu e fechou aspas, que as pessoas acham que estão privilegiando ao não chamar você de negro e a não verificar efetivamente o que somos enquanto povo, enquanto cultura, enquanto valor social e enquanto valor econômico, né? O segundo país de população negra depois da Nigéria e o último país a abolir a escravidão. E é engraçado, né? Porque quando a gente olha para o Brasil e pensa nele como o último país a abolir a escravidão, às vezes, dependendo do lugar onde a gente está, a gente ainda percebe que existe um desejo muito forte de que ela não tivesse acabado e que, de alguma forma, isso possa ser retomado, né? No momento que a gente está vivendo, a gente ainda percebe isso de uma forma muito
mais clara do que a gente percebia, por exemplo, há algum tempo atrás. E aí as redes sociais têm cumprido um papel com muito afinco de garantir efetivamente que esses comunicadores sem rosto expressem a vontade de que o último país a abolir não venha a fazer a abolição nunca e que a gente consiga pontualmente reestabelecer isso. Ai, Alessandra, mas como assim? Como reestabelecer, sendo que a gente tem no direito brasileiro a impossibilidade de que isso aconteça? Bom, isso pode não se estabelecer de forma ou de maneira formal, pode não se estabelecer de acordo com aquilo que está na lei, mas isso pode se reestabelecer se a gente não continuar no movimento que é um movimento de luta por dias melhores, nas ofensas, na exclusão, na inserção de péssima qualidade, na precarização dos atos, né? Então, tem várias formas de perpetuar esse movimento, que é um movimento que põe as pessoas à margem. Por favor. Então, sempre foi assim, e de novo vamos retomar a questão da imagem, né? De tantas Marias, de tantas Lúcias, de tantas Cássias que a gente ainda tem no Brasil. Pode passar, por favor. Não necessariamente. Já foi pior. Já foi pior? Sim. Entre lá e cá, estamos melhorando. Melhorando ou evoluindo? Evoluindo, evoluindo, minha filha, evoluindo. Mas essa evolução ainda é muito, muito lenta. E aí prestem atenção nessa terceira imagem, né? A gente tem uma mulher que sorri com uma carteira de trabalho nas mãos e que verificou, né, pensando naquele movimento que é o movimento histórico de transição entre o trabalho agrícola e o trabalho doméstico e as necessidades do mercado, a gente tem uma mulher que, na verdade, acreditou que o triunfo e a libertação viria justamente através do instrumento que era a carteira de trabalho. E aí, daí para lá, a gente vai ter que começar a olhar isso com bastante cuidado, porque a gente vai descobrir que a carteira de trabalho, ela trouxe efetivamente elementos de libertação, mas que esses elementos de libertação e de possibilidade de viver com plenitude o fato de ser livre, para a mulher negra sempre veio com um senão. E que esses senões, na verdade, eles se mantêm com mais força do que deveriam, ou que não deveriam existir de forma nenhuma. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade democrata e igualitária. Por favor. E aí dá uma olhadinha nessa, curiosa, que olha para cima e pergunta, e da resistência? Você não fala? Não vê? Não sente? Não é com aquele olhar de quem admira o mundo? Pode passar, por favor. E aí, assim, por falar em resistência, já que a gente estava falando de um período de transição e ainda caminhando na história, foi justamente a resistência, e aí eu coloquei alguns movimentos que tiveram um papel essencial na condução de elementos normativos que garantissem para a gente essencialmente a igualdade formal. A gente sabe que longe da igualdade material a gente ainda está, e muito longe, mas a igualdade formal, que é aquela igualdade que a gente tem garantida na lei, que é a igualdade que permite com que eu faça a denúncia. Aí você vai dizer assim para mim, mas Alessandra, quando eu faço a denúncia, eu vou até a delegacia, o delegado tira barato da minha cara, o delegado não lavra o boletim de ocorrência, o delegado me faz ficar sentada na cadeira horas e horas a fio para dizer para mim depois que teve um homicídio, que o homicídio é mais importante do que a injúria racial que eu estou querendo lavrar o boletim de ocorrência. E quando eu finalmente consigo lavrar o boletim de ocorrência, quando eu entro com a ação para pedir a reparação de dano que nunca será reparado, mas que se a linguagem do agressor, ou a linguagem que o agressor entende, é justamente a linguagem de doer no bolso, que doa no bolso dele para que ele possa saber, infelizmente, muitas vezes o magistrado vira as costas para o poder que ele detém nas mãos e diz que não há provas o suficiente para poder fazer com que o agressor, de alguma forma, responda pela agressão que provocou. Mas eu acho que são nesses movimentos, então o movimento negro tem um papel essencial, o movimento feminista, todos os movimentos de pressões populares, os próprios movimentos sindicais que fazem um movimento de reflexão, de luta e de gerar conhecimento mesmo para os seus sindicalizados, vão fazer com que a Constituição Federal de 88 ganhe aí um novo papel e seja chamada de Constituição Cidadã.
Só que quando a gente sonhou com essa tal dessa Constituição Cidadã, a gente esperava que efetivamente, a partir de 1988, a gente tivesse uma Constituição que garantisse efetivamente a igualdade entre homens e mulheres e que garantisse a igualdade entre negros e brancos, que efetivamente não houvesse diferenças, né? E junto com a Constituição Federal, o Brasil acabou, ele já tinha alguns tratados que ele havia ratificado, mas definitivamente a gente não tinha Constituição Federal que apoiasse nesse sentido. Ele vai ratificar esses tratados e, com a mudança, na verdade, do perfil político do Brasil, a gente vai começar a ter um movimento para garantir que aquela igualdade, sabe, a igualdade formal que a gente disse que era a igualdade que só se sedimentava através da lei, começasse a se tornar algo real. E que aquela mudança que a menininha que olhava para cima queria, começasse efetivamente a acontecer. E foi com a implementação de políticas públicas, e foi com a implementação de políticas de ações afirmativas, e com o movimento incessante de todos os movimentos que lutaram por dias melhores, que a gente começa, na verdade, a dar alguns passos no sentido de evolução, e que a gente começa a ter uma população negra que começa a despertar efetivamente para o papel e para o valor que ela tem diante da economia, diante do capital e diante de todas as possibilidades de exclusão e má inserção que lhe foi proporcionada ao longo dos anos. Por favor. Aí, assim, é muito comum, em todos os lugares que a gente vai falar de discriminação, a gente ouvir alguém que não sabe exatamente o que é isso, discriminação racial, discriminação em razão de gênero. É muito comum que a gente ouça a ligação de que é cultural. O que é cultural? Não é? É cultural. O brasileiro, na verdade, ele discrimina, o brasileiro ele viola, o brasileiro mantém as pessoas em situação de apartamento, né, daquele que está apartado, que está afastado, e isso é cultural. Não passa o modelo discriminatório, não consegue se consumar efetivamente a igualdade material, porque está arraigado na nossa cultura. Cultural? O que você está chamando de cultural? Você não respeitou a minha cultura quando eu cheguei aqui, não é? Você, na verdade, fez com que eu, de alguma forma, modificasse todo o arcabouço daquilo que eu acreditava, ou que eu disfarçasse isso para eu conseguir viver aquilo que efetivamente é cultura. E aí, assim, eu acho que um movimento que a gente precisa fazer, e a palavra mercado está ali em letra maiúsculas, e não é por acaso, é o movimento de perceber que o que a gente chama de cultura no nosso cotidiano é estrutura de mercado. Fazer a manutenção de privilégio é essencial para manter o poder não compartilhado. E essa manutenção dos privilégios, que exclui a mulher, que exclui o negro e que coloca a mulher em situação precária dentro do mercado de trabalho, ela vai se expressar de diversas formas. Voltando naquela questão da história, quando ela acreditava que com a carteira de trabalho ela efetivamente ia conseguir ter igualdade, o mercado estava olhando para ela e enxergando nela mão de obra barata. Ok? E, pensando bem, quando é que a mulher consegue efetivamente voltar para o mercado, independentemente da origem racial dela? É justamente a partir da década de 90 e início dos anos 2000, que é quando a gente vai passar a ter um mercado de serviços que vai precisar de uma mão de obra, que é a mão de obra feminina. O que eles não contavam é que dentro dos serviços oferecidos por esse mercado também estaria a educação, e que as mulheres iriam em busca de educação. E que essa educação daria a elas a possibilidade de ocupar cada vez mais postos de trabalho nunca antes sonhados. É óbvio que o consumo e o consumismo têm um papel emergencial também nessa entrada da mulher no mercado de trabalho, mas, de qualquer forma, essa mulher se descobre como alguém capaz. E, junto com essa questão da mão de obra barata, a gente vai ter uma coisa que se chama precarização, né? Que é a precariedade. E aí, lembrando que a precarização em relação ao trabalho da mulher, quando se trata da mulher negra, ela vai estar sempre no maior nível de precarização, esteja essa mulher negra no mercado formal ou esteja essa mulher negra no mercado informal. E quando a gente pensa em precarização, é muito interessante, né? Quando você está falando com o aluno, por exemplo, da pós-graduação, ele não consegue se enxergar como precarizado nunca. Porque ele acha que precarizado é aquele que faz atividade braçal.
Ele não consegue perceber Falta que 2 minutos, tá? o ato de estar... Obrigada. Que o ato de estar precarizado, na verdade, é algo do qual todo mundo pode comungar, independentemente de que status social você ocupe. E por falar em status social, a mulher negra tem um teto de vidro que está mais abaixo do que qualquer outro componente de mulheres no mercado de trabalho. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não consegue atingir aqueles postos que são os postos de maior poder, né, e de maior comando. Por quê? Porque as amarras da invisibilidade a mantêm em regime de contenção. E as amarras da invisibilidade manifestam discriminação e preconceito por diversas formas. E aí, só para a gente terminar esse slide, aí eu já paro, a gente teve, com essas características, com a desculpa de ser cultural, com as necessidades do mercado de estruturar suas formas de poder e de exploração de forma intensa e de manter a mulher negra na condição de visibilidade, a terceirização ela acaba ganhando cada vez mais força. A gente tem uma coisa que vai acontecer com maior incidência e que a gente tem muito com que se preocupar nessa época, em que é a época de crise política, crise econômica e crise social, que é justamente a feminização da pobreza. E quando a gente fala em um movimento de feminização da pobreza, de novo, por conta do nosso gráfico de barras, são as mulheres negras que são atingidas com maior repercussão, e são estas mulheres, líderes de lares monoparentais, que vão estar educando seus filhos e colocando eles para uma sociedade com escassez de recursos aos quais eles têm direito. E a gente tem aí a manutenção de privilégio que mantém quem quer estar no poder e mantém as mulheres negras à margem no mercado de trabalho. E aí, assim, só para fechar, como garantir efetivamente que as lutas e as conquistas dos últimos 20 anos com mais intensidade e expressividade se mantenham? A minha proposta, ela gira em torno de... Proposta e reflexão, ela gira em torno de um ciclo de empoderamento, que é um empoderamento que ele é individual, que ele é coletivo e que ele é comunitário, no qual a mulher se perceba efetivamente como alguém que tem valor e que ela perceba que a manutenção de privilégio cria símbolos e um conjunto de argumentos que a mantém numa condição de exclusão da qual ela não precisa comungar. Afinal de contas, os institutos da formalidade estão postos e o da materialidade cabe a nós conquistar. Ok?